E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A entrevista concedida por José Carlos Araújo, o eterno garotinho, ao NETFL-UCast nesta semana caiu como uma bomba nos bastidores do futebol brasileiro e deixou a torcida em estado de alerta. Conhecido por sua voz marcante e opiniões firmes, o narrador não poupou críticas à atual situação da seleção brasileira e, sobretudo, aos bastidores obscuros que envolvem a Confederação Brasileira de Futebol, CBF. Suas palavras ecoaram com força não apenas entre os torcedores da seleção, mas principalmente entre os apaixonados pelo Fluminense, que sempre prezaram por uma gestão limpa, transparente e profissional. Garotinho, com a experiência de quem acompanhou décadas de glórias e derrotas no futebol, fez duras declarações que levantaram dúvidas profundas sobre os critérios de convocação para a seleção. Para ele, há indícios claros de interferência de empresários nos bastidores, algo que fere diretamente os princípios da meritocracia e da justiça esportiva. E ao trazer esse tema à tona, ele toca numa ferida que incomoda a todos os que sonham ver novamente uma seleção competitiva e comprometida com o talento em campo, e não com interesses escusos fora dele. Para os tricolores, as falas do garotinho também soam como um chamado à valorização do que se tem feito nas Laranjeiras. Enquanto a seleção se afunda em crises e decisões políticas, o Fluminense vem sendo exemplo de reconstrução e de profissionalismo. Com o comando de Renato Gaúcho, o clube carioca voltou a respirar grandeza. As categorias de base, há anos abandonadas por muitos clubes brasileiros, estão sendo tratadas com o respeito e investimento que merecem, e os frutos começam a aparecer. Em campo, o Fluminense joga com identidade, com uma proposta clara e com um elenco comprometido. Fora dele, há uma direção que, apesar das dificuldades, não se rende ao jogo político sujo que parece permear instâncias superiores do futebol nacional. A torcida tricolor, que sempre foi crítica e exigente, reconhece esse esforço. E é por isso que declarações como as de Garotinho repercutem ainda mais, porque contrastam com o que o Fluminense vem construindo. José Ilan, apresentador do NETFL-UCast, conduziu a entrevista com maestria, permitindo que Garotinho se aprofundasse nas questões mais delicadas. Quando o narrador citou o caso de Dinaldo Rodrigues, atual presidente da CBF, sendo eleito por unanimidade, a inquietação ficou evidente. É pela simpatia, ironizou, questionando a legitimidade do processo. Uma pergunta simples, mas que escancara o desconforto de muitos com os rumos da entidade máxima do futebol brasileiro. E quando o garotinho compara a CBF com a política de Brasília, usando a expressão "toma lá, dá cá", o cenário se torna ainda mais sombrio. Afinal, o futebol, que deveria ser um refúgio de paixão e talento, parece estar sendo corroído pelos mesmos vícios que indignam a população em outras esferas do poder. Essa crítica, vinda de alguém com tanto prestígio e história, não pode ser ignorada. Ela precisa ecoar nos corredores da CBF e servir como alerta. O Fluminense, ao contrário do caos descrito por Garotinho, vem buscando seguir outro caminho. As decisões são tomadas com base em critérios técnicos, os jogadores são valorizados pelo desempenho e o clube está em sintonia com sua torcida. Em meio a um cenário de desconfiança, o tricolor se apresenta como um oásis de coerência e integridade. Não é à toa que tantos torcedores têm se reaproximado do clube com orgulho e confiança. As críticas do garotinho à seleção também refletem o sentimento de milhares de brasileiros que se veem distantes do que a camisa amarela representa hoje. Muitos se perguntam, onde estão os craques forjados em clubes como o Fluminense? Onde está a meritocracia que outrora levou ídolos do povo ao estrelato internacional? São perguntas que exigem respostas urgentes, pois sem elas, a conexão entre torcida e seleção tende a se romper ainda mais. No entanto, em meio a essa crise, o Fluminense segue fazendo seu papel. Com trabalho sério, investimentos pontuais e uma gestão que respeita suas raízes, o clube mostra que é possível sim crescer com responsabilidade. A base tricolor, que revelou nomes como André, Martinelli e tantos outros, é tratada como um patrimônio, não como moeda de troca para interesses externos. A torcida, claro, observa tudo isso com olhos atentos.
E por isso mesmo se assusta ao ouvir nomes de peso como o de Garotinho denunciarem tamanha sujeira no futebol brasileiro. O medo é que esse tipo de interferência contamine também os clubes. Mas no Fluminense, ao menos por enquanto, há um escudo forte sendo erguido, o da ética, do trabalho e da transparência. Renato Gaúcho, ao assumir o comando técnico, tem reiterado a importância de blindar o elenco dessas interferências externas. Com uma personalidade forte e histórico vencedor, ele tem conseguido manter o grupo focado, longe das polêmicas e das pressões que costumam minar o ambiente. Isso tem sido essencial para o bom momento vivido pelo time. E é justamente esse contraste que precisa ser evidenciado. Enquanto a seleção agoniza e gera desconfiança, o Fluminense inspira. Enquanto se fala em interferência de empresários nas convocações, o tricolor aposta em talentos da base e em contratações criteriosas. Enquanto há dúvidas sobre processos democráticos na CBF, no Clube das Laranjeiras há diálogo, transparência e respeito à história. Garotinho não apenas expôs uma crise, ele escancarou uma realidade incômoda. Mas também, involuntariamente, valorizou ainda mais quem trabalha na contramão disso tudo. O Fluminense, com todas as suas dificuldades e desafios, vem construindo um caminho próprio, digno e promissor. E isso precisa ser reconhecido, valorizado e defendido pela torcida. Por isso, mesmo diante da apreensão provocada pelas denúncias feitas na entrevista, há também um certo alívio entre os tricolores. O alívio de saber que seu clube está fazendo diferente. Que está, de fato, construindo um futuro com base sólida, honrando sua camisa e sua história. E que, apesar de tudo, ainda é possível acreditar no futebol. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! O impacto das palavras de José Carlos Araújo ainda reverbera nos corredores da CBF, principalmente nas arquibancadas virtuais onde a torcida debate diariamente o rumo do futebol nacional. Para muitos, ouvir uma figura tão respeitada levantar suspeitas sobre interferência de empresários em convocações não foi apenas um alerta, foi a confirmação de algo que há tempos era sentido, mas raramente dito com tamanha coragem. O garotinho verbalizou aquilo que milhares de torcedores murmuram em conversas de bar, grupos de WhatsApp e redes sociais. A seleção brasileira deixou de ser uma vitrine do mérito e passou a atender a interesses ocultos. No entanto, quando se olha para clubes como o Fluminense, percebe-se que ainda há esperança. O tricolor carioca tem se blindado de práticas suspeitas e reforçado sua estrutura de forma ética. A contratação de jogadores como Renato Augusto, por exemplo, passou longe de ser uma jogada de empresários, foi uma decisão técnica, estratégica, planejada em sintonia com o treinador Renato Gaúcho, que conhece profundamente o perfil do elenco e as carências táticas do time. A preocupação de Garotinho com o futuro do futebol brasileiro é legítima, mas a torcida do Fluminense encontra alívio ao perceber que, dentro do seu clube, o cenário é outro. O projeto de longo prazo vem sendo mantido mesmo sob pressão, sem ceder a manobras políticas ou interesses individuais. Isso fortalece a identidade do clube e reforça o elo com o torcedor, que se vê representado por uma instituição que ainda joga limpo dentro e fora de campo. A entrevista também despertou reflexões sobre a importância do jornalismo esportivo livre e questionador. A coragem de José Carlos Araújo em expor suas percepções sem rodeios relembra o verdadeiro papel da imprensa esportiva, provocar debate, fiscalizar os bastidores e dar voz à indignação popular. E, ao fazer isso dentro de um canal tricolor, acaba também elevando o papel midiático desempenhado por iniciativas como o NETFL e o Cast. Outro ponto que chamou a atenção foi a forma como o garotinho citou a tentativa de diálogo de Ronaldo Fenômeno com a CBF, um esforço frustrado, segundo ele. Isso evidencia o quanto até nomes consagrados encontram barreiras para participar das decisões do futebol nacional. A pergunta que fica é, se até Ronaldo é ignorado, o que esperar para jovens talentos e clubes de menor expressão? É aí que o trabalho do Fluminense se torna ainda mais valioso, ao abrir portas para seus atletas com base em performance e não em esquemas. A fala contundente sobre a eleição de Dinaldo Rodrigues por unanimidade também gerou desconfiança. Garotinho questionou se tal aceitação seria por mérito ou fruto de acordos de bastidores.
A torcida, já calejada com escândalos e manobras na política esportiva, recebeu a crítica com um misto de revolta e resignação. Mas também com a certeza de que é preciso valorizar os clubes que tentam trilhar outro caminho, como é o caso do Fluminense. Nos bastidores das Laranjeiras, a entrevista serviu como combustível para reforçar o discurso de integridade. Pessoas próximas à diretoria garantem que o clube seguirá intransigente com qualquer tentativa de interferência externa. O objetivo é blindar o vestiário e manter o foco no que realmente importa, o desempenho em campo e o crescimento institucional sustentável. Algo raro no futebol brasileiro atual. É inegável que o Fluminense tem colhido frutos de uma administração coerente. A torcida, mesmo crítica, reconhece que o clube tem se mantido firme em suas convicções. A base forte, o elenco comprometido e a liderança de Renato Gaúcho são pilares dessa nova fase. E diante das denúncias feitas por Garotinho, essa postura ganha ainda mais valor. O Fluminense não apenas joga futebol, ele resiste aos vícios que corrompem o esporte nacional. O episódio também reforça a importância do torcedor se manter atento e engajado. A pressão popular tem o poder de frear práticas nocivas e exigir mais responsabilidade das instituições. A torcida tricolor, historicamente combativa, sabe disso. E deve continuar cobrando, fiscalizando e apoiando seu clube para que ele continue sendo uma referência positiva em meio a tanta turbulência. Por fim, a entrevista no NETFLUcast foi mais do que um desabafo de um narrador experiente. Foi um grito de alerta. Um aviso de que é preciso resgatar os valores que fizeram do futebol brasileiro um patrimônio mundial. E nessa reconstrução, o Fluminense pode, e deve, ser um exemplo a ser seguido. Porque, mais do que títulos, o que se constrói com ética permanece. E é isso que assusta os que preferem os atalhos. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.